Então isso, né, está em 1 Coríntios 9:9, rapidamente, 1 Coríntios 9:9, né? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não, Deus se preocupa com os seus trabalhadores. Deus se preocupa com os comportores, né? Mas como é que faz? Versículo 14. Então, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas como viver do Evangelho? Se viver do Evangelho, então alguém tem que pagar. Alguém recebe o Evangelho, paga. Não, graças ao Senhor, a comportagem é a maneira que Deus inventou, né? Então, graças ao Senhor, eles não... Por isso eu falei ontem, irmãos, a nossa preocupação não é bater em metas. Bater em metas é para aperfeiçoamento nosso, do nosso caráter, para a gente não acomodar. A gente tem que buscar sempre ser aperfeiçoado, produzir mais e mais para o Senhor. É por isso que no PAC e tal se fala em metas, né? Melhorar a nossa produtividade. Mas a essência da coisa, irmãos, é obediência ao Senhor, obediência à palavra do Senhor, né? De pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada para que venha ao fim. Esse é o nosso encargo. E também por amor ao Senhor, por amor às pessoas. As pessoas estão desesperadas, como ovelhas que não têm pastor, estão aflitas, estão exaustas. Irmãos, nós precisamos levar uma palavra da verdade que salve essas almas, né? Que leve-os também para viver uma vida do reino, que eles sejam vencedores quanto nós, né? Que lutem pelo reino. Nós queremos engajar cada um deles. Então esse é o nosso coração quando nós saímos a pregar o Evangelho, né? Então, graças ao Senhor, e o Senhor sustenta. Se você trabalha você faz comportagem para ganhar dinheiro, não vai dar certo, nunca vai dar certo, né? Mas se você realmente faz por amor ao Senhor, o Senhor te sustenta, tá? Então, graças ao Senhor por isso. E versículos 17 a 19, eu preciso terminar, vamos lá? 17 a 19. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmãos, isso quer dizer o quê? Os falsos mestres são como fontes, né? Quando você vai buscar uma fonte de água, você quer o quê? Você quer buscar água, fontes de água. Só que aqui fala, são fontes sem água. Então, engodo, engano. Eu sou uma fonte, mas não tenho água, certo? Que mais? Névoas impelidas temporal, quando vem uma neve, uma nuvem, certo? Você fala, opa, vai chover. Nós estamos numa seca há muito tempo, graças a Deus vai chover. Mas essa névoa é impelida, né? São impelidas por temporal que leva embora. Não chove no lugar certo, né? E para eles está reservado na igreja nossa, e proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Falam coisas orgulhosas, né? Jactanciosas, mas cheias de vaidade. Não tem conteúdo, não tem verdade como seu conteúdo, né? Engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, né? Então, irmãos, prometem libertação, quer dizer, falam, vocês têm que se libertar, vocês estão numa escravidão, vocês não estão vendo, não sei o que. Na verdade, eles é que vão cair na sua própria escravidão, né? Então, esses são, ó Senhor Jesus, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, têm aparência de piedade, porém sem o poder da vida. 2 Timóteo 3,5, como fala? 2 Timóteo 3,5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder,
foge também destes. Tem aparência de homem espiritual, mas não tem poder, porque não tem a palavra. Quem tem poder, irmão, não é homem, quem tem poder é a palavra, né? Então, fonte sem água, né? Então, Judas 13 fala, são árvores sem fruto, são mortas, desarraigadas, ou são ondas bravias do mar, que apenas bramam as suas próprias sujeiras. Vocês já viram algumas ondas que ficam empurrando sujeira do oceano para a praia? Fica aquela mancha de sujeira empurrada pelas ondas. São eles em vez de te trazer coisas, te trazem sujeiras, enche você de sujeiras, né? E para quem tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quer dizer, com Deus não se brinca. Deus é fogo, né, consumidor. E proferindo palavras arrogantes de vaidade, enganam com paixões carnais, e por suas, né, libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir, dos que andam no erro, e conduzem todos ao erro, né? E eles mesmos são escravos da corrupção, porque na verdade eles estão vencidos pelas corrupções. Uma vez, irmãos, versículo 20 a 22, vamos lá? (20 a 22). Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmão, o que quer dizer? Uma vez escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e de Salvador Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Então são pessoas, aqui deixa claro, são pessoas que já receberam o benefício da palavra profética, receberam os benefícios da palavra da verdade. Eles não são ignorantes, eles estiveram na igreja, desfrutando do ensinamento dos apóstolos, né? Tiveram conhecimento de Jesus Cristo. Eles escaparam das contaminações, mas eles se deixaram enredar de novo. Aí são vencidos, aí torna o seu último estado pior do que o primeiro, pior do que no tempo de incrédulos. Irmão, realmente é assim. Quando os crentes caem na rebelião e entram na questão da corrupção, irmãos, eles ficam pior do que o seu estado de incrédulo. É pior, tá? Então que o Senhor nos livre disso, né? Por isso, irmãos, eles certamente eram líderes reconhecidos, né, por terem seguido os apóstolos. Pedro não está falando de qualquer um, não. Está falando dos líderes que, né, reconheceram a palavra, seguiram os apóstolos, porém eles foram enredados por alguma ambição ou algum desejo, né, não confessável, luta pela posição, luta pela primazia, ou por dinheiro, ou por avareza. Estão por conta própria, mas não têm o que oferecer. Enquanto eles estavam com os apóstolos, surfavam na onda dos apóstolos, eram tidos como os líderes, mas uma vez que eles né, difamam os líderes, difamam os apóstolos, agora ficaram por conta própria. Por conta própria, irmãos, então você tem que mostrar o seu produto. Você fala melhor que os apóstolos? Você tem coisa melhor para apresentar do que apóstolos? Agora estão por conta própria, não tem nada para apresentar. Não tem nada para apresentar. São fontes sem água, árvores sem fruto, né? Então, irmãos, essa é a situação horrível. Aí, o que acontece? Na África, agora, recentemente, mês passado, recebi notícia do que eles foram oferecer dinheiro para comprar seguidores lá na África. Isso é feio demais.
E o agente que é levado dinheiro, que leva dinheiro para subornar, você acha que esses agentes também não são corruptos? Eles que são portadores de dinheiro, eles acabam roubando o próprio dinheiro. Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa horrível. Coisa horrível. Mas eu digo isso, irmão, não está longe de nós. Isso que Pedro falou, não está longe de nós. Está perto de nós. Mas, irmãos, aqui estão, né, não tem agora o que oferecer. A única coisa que eles têm é falar mal. É falar mal, é falar mal. Tá? Então, irmãos, se os seguidores foram enganados, mas alguns tentam voltar, mas já foram contaminados com a morte. Aí fica difícil voltar. Não é mesmo, irmãos? Mas alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Por isso, irmãos, vamos dar valor para o poder da palavra, que muda a nossa natureza, que transforma a nossa alma, para não sermos enganados por palavras bonitas, sem nenhuma realidade. Não somos mais cães para voltar ao vômito. Não somos porcas, né, que apenas foi lavada por fora. A nossa natureza foi mudada. O Senhor conseguiu transformar nosso ser interior. Deus não fez apenas uma maquiagem em nós. Deus fez uma mudança de vida no nosso interior. Isso é feito pela palavra, né? Por isso é importante inculcar a palavra no coração, através da imersão na palavra. A realidade de Deus é transferida para dentro da minha fé subjetiva. Eu não apenas fui maquiado, fui lavado por fora, mas o Senhor está transformando o meu ser interior. Amém? Então, era isso que eu queria falar. Vamos continuar, né, recebendo vida através da palavra da verdade. Jesus é o Senhor. Amém.